Pessoal, Cerro Porteño 1, Atlético 1. Se formos ver pelo primeiro tempo, o resultado caiu do céu. Se a gente ver pelo segundo tempo, era possível sair de Assunção com uma vitória. O Atlético veio já com um pouco da ideia do Martin Varini. Eu não discuto se funcionou ou não a tática. Eu vejo que ele escolheu a peça errada para a função. Por quê? Ele monta o time, né? Aquela história de atacar com 5 e daí o Godoy virou ponta, Julimar do outro lado, Zapelli, Coelho e o Diório. Até aí tudo bem. Mas quando o Atlético buscava a criação inicialmente, o Atlético tinha 2 volantes, o Eric e o Fernandinho, e 2 meias, o Coelho e o Zapelli. O Coelho nunca jogou fechando pelo meio, né? Ele sempre sai da diagonal para o meio. No jogo de hoje ele tinha que sair do meio para a diagonal. E não funcionou. Definitivamente não funcionou. O Coelho não conseguiu jogar. E aí o Atlético teve dificuldades no primeiro tempo, teve falhas defensivas, teve bola na trave sofrida, teve o gol, que é uma construção ofensiva do Cerro Porteño, mas é uma série de falhas da defesa do Atlético. O Esquivel perde na corrida, o Kaique Rocha dá condição, o Thiago Heleno fica olhando para todo lado sem saber o que fazer, o Godoy perde na dividida e o Coelho fica olhando a jogada. E aí saiu o gol da equipe do Cerro Porteño, o Cerro estava na frente, o Atlético estava meio que em cacos no primeiro tempo e poderia ser pior se o Iturbe não chutasse aquele pênalti lá em Luque, perto da sede da Conmebol, porque como bateu mal o atacante do Cerro Porteño. O Atlético terminou o primeiro tempo no lucro, com aquele 1-0, não que não tenha tido chances, teve com o Julimar, teve com o Fernandinho, mas o Atlético não tinha nem razão de comemorar alguma coisa na primeira etapa, apenas que não tinha tomado o segundo gol. Quando vem o segundo tempo, o Varini poderia ter feito, para mim, uma mudança de saída, que era a entrada do Canóbio no lugar do Coelho. Eu acho que ele já aceleraria a arrumação, mas ele preferiu tirar o Julimar, colocar o Coelho na dele e aí colocar o Christian no meio-campo. Modificação que no final se provou acertada. Mas ela só se prova acertada quando entra o Canóbio, justamente no lugar do Coelho. Era para outra função, mas a alteração era a mesma que ele tinha que fazer. Também entrou o Pablo naquele momento, mas a mudança que muda a história do jogo, é claro, é a entrada do Canóbio. Com o Canóbio, o Atlético passa a ter opção ofensiva. Se no primeiro tempo o Julimar era o único desafogo, o Atlético começou a abrir o jogo, o Canóbio atraía a marcação, ganhava os duelos individuais e o Atlético começou a encontrar espaços. Como fez falta o Canóbio, né? Depois de a gente ter visto ele aí 30 minutos, é só imaginar o que ele poderia ter feito em alguns jogos nesse período de Copa América. E ele faz a jogada do gol, um gol muito bonito, né? É um desvio muito bonito do Christian no gol de empate contra o Cerro. E aí o jogo vira para o Atlético. E aí o Atlético tem o pênalti. Claro que ia ser o Canóbio que ia fazer a jogada e ia sofrer o pênalti. Mas o Fernandinho perde o segundo, né? Seguido, né? Porque ele perdeu contra o Ipiranga, o Alexander defendeu e agora o Arias defendeu. O Arias que entrou no decorrer do jogo no lugar do Jean, aquele goleiro ex-Bahia, ex-São Paulo. 1-1, o Cerro teve algumas chances, o Atlético teve outras, mas o jogo se encaminhou por empate. No frigir dos ovos, ou no fritar dos ovos, como dizia um amigo nosso, o resultado é muito bom. Pelo primeiro tempo, então, o resultado espetacular. É óbvio que, pelo que a gente viu, o Atlético tinha condições de ganhar o jogo, mas ele traz a decisão para a Baixada, em igualdade de condições e claramente com um time superior. E possivelmente com o Mastriani já inteiramente recuperado, uma possibilidade da volta do Nicão e, óbvio, o Canóbio já como titular. Com tudo isso, o Atlético sai de Assunção favorito para se classificar, mesmo que tenha tido um primeiro tempo tão ruim. Mas o segundo tempo, e em especial a presença do Canóbio, fizeram o Atlético mudar de cara. E a vitória quase veio. Mas se ela quase veio e veio o empate, isso se deve ao uruguaio, ao camisa 14, que na seleção uruguaia estava chutando o balde. Na Baixada ele chuta a bola mesmo. Um abraço.